Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouco da minha história e o tema do vídeo de hoje é traumas. E antes de contar essa história, eu quero dizer que está tudo bem com os meus pais, não existe rancor, não existe mágoas, o meu relacionamento com eles é ótimo, eu amo morar com os meus pais e tenho dificuldade de ir embora daqui. Com a minha avó também, porque ela também vai fazer parte dessa história. Dito isto, tópico 1. Eu estava orando e Deus havia me falado assim: fala da sua história. Gente, eu não gosto de falar sobre a minha vida. Então, seria muito improvável eu estar aqui compartilhando uma coisa tão pessoal minha. Tudo começou há mais ou menos 7 meses atrás, no ambiente em que eu estava inserida, estava me sentindo extremamente incomodada, extremamente rejeitada, mesmo sabendo do meu propósito, dos meus objetivos de estarem ali, eu estava me sentindo completamente confusa. Começou a disparar vários gatilhos mentais dentro de mim, eu estava com crises internas. Eu cheguei a compartilhar algumas coisas assim com algumas pessoas próximas de mim. Sabe, que eu estava tendo muito conflito sobre a minha identidade, mesmo sabendo exatamente quem eu sou, só que estava gerando tantas dúvidas na minha cabeça que me fez me sentir completamente perdida aonde eu estava. Tópico 2. Alguns dias se passaram e eu estava com um propósito de resolver o meu problema na coluna. Já havia passado por algumas crises de coluna na minha lombar que surgiram por causa de um trabalho que eu estava passando muito tempo sentada. E era um acúmulo de coisas. Então, nessa minha luta de resolver este problema, eu marquei uma consulta com o quiropraxista. E chegando lá, ele me fez algumas perguntas profundíssimas que eu fiquei assim, nossa, isso é uma consulta de quiropraxista? Eu achei que eu ia chegar aqui, só ia estralar algumas coisas e ir embora. Mas aí ele me perguntou como era meu relacionamento com os meus pais, se os meus relacionamentos com a minha família eram boas, como é? Se eu tinha tido algum trauma físico ou emocional, se eu tinha sofrido isso, trauma, sabe, de palavras, de ações, alguma coisa que me marcou assim na minha infância ou durante os meus relacionamentos com os meus pais. E aí ele disse assim: porque se você não se resolver nessa parte interna, você vai vir aqui muitas vezes. Nós vamos fazer várias sessões para alinhar a sua coluna e nada disso vai funcionar. Então é muito importante você resolver esse conflito interno para a gente conseguir também ter resultados, sabe, no físico, porque as doenças psicossomáticas, elas refletem no corpo físico. Então, eu precisava resolver isso. Só que eu passei nos últimos 3 anos desenvolvendo a minha humanidade, melhorando como pessoa, na minha comunicação, na minha postura, nos meus relacionamentos, mentalidade, no meu desenvolvimento, e que esses traumas de sentimento já tinham sido resolvidos. Então, eu cheguei em casa, comecei a orar e perguntei para Deus, onde existe alguma coisa que ainda precisa ser mudado? Alguma coisa que eu acabei esquecendo. Ele me trouxe uma lembrança de quando eu estava com os meus pais no carro e eles começaram a conversar. E do nada minha mãe soltou: filho, você foi rejeitada pelo seu pai por ser mulher. E eu fiquei assim. Comecei a chorar. Nossa, agora que eu tô lembrando, comecei a chorar. Eu chorei. Não lembrava disso. Uma semente foi plantada dentro de mim. Então a palavra, ela tem poder para gerar vida e para gerar morte. Naquele dia, foi plantada uma semente dentro de mim que gerou muitos frutos, que hoje eu olho para trás e percebo muitas coisas que eu fiz, que eu falei, que eu me comportei, que eram frutos de uma semente, de uma rejeição. Se foi verdade ou não, porque no momento em que minha mãe soltou isso, o meu pai negou. Mesmo que ele tivesse sido negado, aquilo ficou marcado dentro de mim. Então, como isso formou a minha identidade? Como isso foi moldando a forma como eu me enxergar. Tópico 3. Na minha identidade, isso refletiu como não conseguir enxergar os meus valores. Era uma autocrítica, um perfeccionismo, uma busca incessante por provar que eu era boa o suficiente, sim, mesmo sendo mulher. E um sentimento de culpa e inadequação, que trouxe vários gatilhos, alguns meses atrás, que me trouxeram até aqui hoje para compartilhar essa história com vocês. Então, mesmo que alguém elogiasse as minhas belezas ou algo que ela admirava, eu não conseguia ver isso como verdade.
Pra mim era só lorotas, conversinha, coisas assim, sabe? Pra mim era uma mentira. Era difícil aceitar. É difícil pra mim aceitar um elogio. Hoje não, né? Hoje não. Hoje eu consigo aceitar muito melhor quando eu procurei me desenvolver e ver as minhas habilidades. Tá mais fácil hoje. Mas antigamente não. Pra mim era, mentira. Como isso refletia nos meus relacionamentos, sejam amorosos ou não. Como eu tinha um trauma de rejeição, e você pode ir aos dois extremos. Ou você rejeita a pessoa antes dela te rejeitar, ou isso te leva a uma dependência emocional da pessoa. Então, eu sou a primeira opção. Eu sempre me excluía logo e tiro o padrão que eu sempre tive durante toda a minha vida, porque isso que eu aprendi era seguro para mim, era sobre o amor. Para mim, isso era sinônimo de amor. Então, era a forma como eu aprendi a amar. As escolhas de parceiros, escolher pessoas emocionalmente ausentes, que não estão disponíveis para você, dificuldade em confiar nas pessoas, era difícil até confiar nas minhas próprias amigas, externalizar as minhas vulnerabilidades e outras coisas mais. Isso eram frutos, sabe? São frutos que vão brotando. Na família e nos vínculos femininos. Como eu tinha uma frase que sempre ouvi dentro da família em relação à minha avó, que minha avó sempre gostava dos netos dela, dos filhos dela, das mulheres, ela não gostava de mulheres. Mas eu acredito que minha avó também, ela tinha uma história de rejeição pelo fato de ela ter crescido sozinha, ela fugiu de casa, ela não teve uma referência, ela não recebeu o amor que ela precisava. Então, o fato de ela ser mulher, com certeza, era sinônimo de sofrimento. Então, acho que automaticamente ela projetava isso nas filhas dela, que respingava também em mim, que era nas netas. Então, isso refletiu em mim. Isso fez com que eu entendesse que ser mulher era ser menos. E ser homem era ser super valorizado. Porque foi atravessando gerações na minha vida. Então, eu também tinha uma dificuldade em confiar em mulheres, em me dar bem com a minha mãe. Por quê? Porque ela era uma figura feminina. Se eu fui rejeitada pelo meu pai por ser mulher, e logo eu rejeito a minha mãe, porque ela é mulher. Eu acabo amando a pessoa por quem eu fui rejeitada. E sempre fui mais apegada ao meu pai. Eu já consigo perceber por quê. Mas, quando eu percebi que eu estava fazendo isso com a minha mãe, aí eu falei assim, não, preciso mudar. Preciso ver a minha mãe como uma pessoa grande do jeito que ela é. Ela também é sinônimo de poder, não só o meu pai. Então, eles têm a mesma medida. A mulher não pode ser menor que o homem. A mulher tem o mesmo tamanho do homem. Aí, quando a gente entra no papel de relacionamento de marido e mulher, aí são papéis diferentes. Mas em questão de intelectualidade, conhecimento, poder, habilidades, são semelhantes. Não em força física, né? Não em mulher. Mas na parte mental, nós somos semelhantes, somos tão capazes quanto os homens e não existe uma competição. Então, na minha vida familiar, eu tinha dificuldade de olhar para uma mulher e aceitar que ela era tão grande quanto os homens. Então, isso refletiu também nas minhas amizades. Era difícil ter amizades mulheres, justamente também por ter crescido num ambiente masculino. Eu sou a única filha mulher, então eu aprendi muito sobre o masculino e pouco sobre mim mesmo, que era o feminino. Na vida profissional e financeira, você não se sente capaz, grande, de alcançar sucesso. Então, você acaba criando limites, barreiras dentro da sua mente, onde você não se sente capaz de conquistar algo justamente pelo fato de você ser mulher. Tópico 4. Essas crenças, elas moldam as nossas escolhas, oportunidades e até a forma de enxergar a felicidade. Então, se antes eu enxergava que mulher era sinônimo de sofrimento, fica difícil entender que viver é felicidade por causa das minhas crenças. Então, todas as oportunidades e os relacionamentos que eu escolher vão ser de encontro àquilo que me traz rejeição e sofrimento. Segundo as estatísticas do Brasil, nós temos muitos pais divorciados e filhos que não possuem sobrenome. Os pais que não assumiram seus filhos e mães que preferiram criar o seu filho sozinha. Nós temos muitas mães solos no Brasil e isso reflete a forma de como eles vão entender sobre a vida
e entender sobre relacionamento e entender sobre o amor. Então, quando eu digo sobre rejeição, eu não estou falando somente da minha história, eu estou falando para milhões de pessoas no Brasil, porque a cada 10 pessoas, 7 estão inseridas dentro desse grupo. Ele pode crescer com essa raiz de rejeição e abandono. Por quê? Eu digo a rejeição de abandono, porque o sentimento de rejeição e abandono, eles começam a se parecer muito. Então existe um medo profundo de não ser amado, uma baixa autoestima, a necessidade de validação externa por dificuldade de entender que ele pode ser amado por quem ele é e não pelo que ele faz. Os medos nos relacionamentos, a autossabotagem e os sintomas físicos e emocionais semelhantes, né? Que são as dores externas no corpo físico, que foi o que eu também estava passando, que é um acúmulo de sentimentos que você acaba carregando. Então, cada parte do seu corpo, ele reflete uma dor emocional. Então, para concluir, nada disso é destino. É possível curar e reconstruir. Então, faça terapia. Se você é cristão, ore, leia a palavra, fale com Deus, que eu tenho certeza que da mesma forma como Ele fez comigo, Ele fará com você. Ele vai te levar até as raízes das suas dores e isso será curado, porque não tem como você ser curado de algo que você não sabe onde dói. Tenha bons amigos, amigos verdadeiros que diga para você aonde você está falhando, aonde você está errando, aonde você precisa melhorar. Eu tenho certeza que essas dores que você carrega hoje, por um amor que você não recebeu ou você tinha uma expectativa de receber e que não foram atendidas, elas podem ser supridas, entendeu? Elas podem ser curadas. E isso não será mais um sentimento que te escraviza, mas algo que você pode controlar. Quando Deus diz sobre quem nós somos, Ele está nos dando uma identidade e tudo que foge disso não somos nós. Eu gosto de mencionar de uma palavra onde ele diz que nós não recebemos o espírito de medo, mas de amor, de poder e de domínio próprio. De amor, de poder e domínio próprio. Então, nós temos essa capacidade de controlar os nossos sentimentos. Não precisamos ser escravos dos nossos sentimentos. Nós temos domínio, basta nós acreditarmos nessa palavra. Porque tudo começa aonde nós acreditamos. E no que você acredita? Então, eu gosto de acreditar que eu sou poderosa e que sinônimo de mulher é felicidade, sinônimo de mulher é poder, sinônimo de mulher é ser capaz. E é nisso que eu quero acreditar. Porque a forma como eu enxergo quem eu sou é a forma como eu enxergo o mundo. É a forma como eu enxergo os meus relacionamentos. Então, se eu consigo confiar em mim, eu também consigo confiar em outras pessoas. E os meus relacionamentos, eles melhoram. Essa é uma parte da minha história que eu quis compartilhar com vocês. Alguém pediu, né? Se você passou por alguma coisa assim, comenta aí embaixo. Tchau e até o próximo vídeo.